何?死んでいる。Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edmilson. E nesse vídeo eu queria falar sobre algumas coisas bem importantes com vocês. Mas vamos fazer uma retrospectiva. Eu já falei como a gente pode baixar os programas que a gente vai utilizar nesse workshop. Eu falei sobre alguns conceitos básicos, bem básicos, sobre edição de áudio. E no último vídeo eu falei sobre o processo de gravação de áudio, tanto utilizando o seu computador quanto utilizando o seu celular, além de falar sobre algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar para gravar o nosso áudio. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre algumas características da edição de áudio. Esse vídeo vai ter um contexto bem mais prático do que os anteriores. Mas antes de entrar necessariamente no Audacity e começar a editar, eu queria pontuar algumas coisas com vocês. Eu tenho duas observações principais, que já foi mencionadas nos outros vídeos, mas eu vou ressaltar aqui. A primeira é que a edição que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, ela serve muito mais para fazer alguns ajustes finos no nosso áudio, e o que vai definir de fato a qualidade final do nosso áudio é o nosso processo de gravação. Então, os equipamentos que você vai utilizar, o ambiente que você vai gravar e também todo o planejamento que você vai ter por trás dessa gravação. A segunda observação é que quanto mais você edita, mais adiciona filtros, mais modifica as frequências, tudo isso são coisas que quanto mais você faz, existe uma grande probabilidade de você piorar a qualidade do seu áudio em vez de aumentar. Então, as duas observações elas estão no mesmo sentido. Sempre grave o seu áudio numa qualidade forma, uma boa qualidade de áudio, e tenha em mente que aqui na edição você vai fazer só alguns ajustes e que todo esse processo de edição que eu estou ensinando aqui para vocês agora, que eu vou ensinar nesse vídeo, pode ser descartado se você tiver um bom equipamento, se você tiver um bom planejamento e você fizer uma boa captação desse áudio. Beleza então? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é em relação ao corte. No último vídeo eu falei sobre a ferramenta de seleção do Audacity, mas o Audacity ele não é um programa mais indicado para você fazer cortes. Você pode fazer cortes, você pode recortar o seu áudio, mas isso é muito mais recomendado de você fazer em um programa de edição de áudio específico ou de edição de vídeo, que é o nosso caso. Você vai ter maior facilidade de organizar as timelines. No nosso caso, a gente vai utilizar o Hit Films Express para poder fazer essa organização dos cortes e também para acrescentar a sonorização do nosso áudio. Então o Audacity ele é pouco recomendado para você fazer, por exemplo, sincronização dos áudios, você fazer esses cortes e você realmente organizar uma timeline com o início de um áudio, o fim do outro, o início de uma trilha sonora ou outra. Isso pensando muito também nos áudios que são usados para podcast, mas isso pode acontecer no seu vídeo também. Então a minha recomendação é, quando você estiver fazendo essa edição para um vídeo, você grave o seu vídeo a partir de um dispositivo e seu áudio a partir de outro dispositivo, traga o seu áudio aqui para o Audacity e faça os processos que eu vou te ensinar, exporte esse arquivo em WAV e depois mande ele para o seu editor de vídeo. Aí depois você sincroniza ele com o seu vídeo e edita por lá. Aí a gente vai fazer só alguns retoques aqui no Audacity que são bastante importantes. Outra coisa é que nesse processo de edição, de você cortar, de você deixar o áudio mais claro e mais limpo, você também vai fazer com que seu áudio ele construa sentido. Então esse processo de edição de áudio é muito mais para você dar clareza e sentido para o seu áudio. Na nossa linguagem natural, a gente fala de uma forma que a gente não percebe muito bem. Porém, quando a gente coloca isso num vídeo ou num podcast, isso acaba ficando um pouco diferente. Quando você está numa conversa natural, você está conversando com um amigo, um parente ou um conhecido, a sua fala ela vai ter uma dinâmica muito diferente. Você pode ser interrompido, você pode se interromper sobre um assunto, falar sobre outra coisa e no futuro voltar a falar sobre aquilo como se fosse uma forma complementar. E dentro dessa comunicação verbal e não verbal que a gente tem quando a gente está no contexto físico, isso faz muito sentido e a gente consegue compreender a mensagem. Mas quando a gente está falando de áudio, é muito importante que a gente entenda que no processo de edição, muita coisa da que a gente grava, muita coisa da que a gente fala, acaba sendo cortada. E dependendo da forma como você fala, da fluidez da sua fala, isso pode variar muito, fazendo com que você corte menos ou corte mais. No meu caso eu sou um desastre, gente. Vocês não fazem ideia do quanto eu corto a minha fala. Eu erro muito, muito mesmo. Eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. É incrível. Então tenha em mente que quando a gente grava, o conteúdo bruto, o arquivo que sai do seu gravador, ele vai ter uma cara diferente do que quando a gente vai passar pelo processo de edição. Não só em qualidade, mas também em relação ao conteúdo. A forma como aquele conteúdo é organizado, isso também tem muito a ver com a mensagem que você quer passar. Então quando a gente vai gravar um podcast, por exemplo, é muito importante que você esteja consciente da mensagem que você quer passar e das emoções que você quer transmitir. Então a escolha da trilha sonora, a batida, o ritmo, o timing daquela música vai fazer muita diferença. E é importante que esse time esteja encaixado com a sua voz. Quando a gente tem uma desconexão entre o áudio falado e a música que a gente chama de background, isso causa um estranhamento, isso causa um desconforto. E é por isso que eu falei em outro vídeo que é muito importante que a gente tenha sempre em mente todo o planejamento quando a gente vai fazer o áudio. Não necessariamente que você tem que escolher a sua trilha sonora antes, mas tenha em mente o ritmo que você vai falar,
a entonação que você vai dar para sua voz e como você pensa realmente o produto final que você quer fazer. Então, feito essas considerações, a gente pode começar a editar o nosso áudio pelo Audacity. Vamos lá! Então, gente, voltando aqui para o Audacity, para a gente trazer um áudio que é externo ao Audacity, que não foi gravado no Audacity, é muito simples. Vocês vêm aqui em Arquivo, Abrir, seleciona o seu arquivo e clique em Abrir. Você pode também estar arrastando também, que é bem simples. Esse aqui é um áudio que eu gravei pelo meu celular, naquele mesmo esqueminha que eu ensinei pra vocês, e a gente vai ouvir um pouco dele aqui. Eu vou pegar esses primeiros 5 segundos aqui e vou excluir, porque ele tá bem grande. Eu só preciso desses 2 primeiros segundos aqui e vocês vão entender o porquê agora. Então, esse aqui é o meu áudio. Oi, gente, meu nome é Beth e eu gosto muito de pudim. Bem, eu falo aqui que meu nome é Beth e eu gosto muito de pudim. Essa é uma piada interna até dentro do grupo do Pet, se você não entendeu, me desculpa. Dentro desse áudio aqui, então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o que a gente chama de ruído. Vocês percebem que eu fiquei um tempo sem falar, um tempo na minha gravação sem falar alguma coisa? Isso é muito importante, porque esse tempo que a gente vai ficar sem falar é o tempo que a gente vai ter para que o nosso microfone capte o áudio, o som ambiente. E esse som ambiente, a gente vai chamar ele de ruído. Muitos alto-falantes e fones de ouvidos, muitas vezes eles não vão conseguir transmitir o que a gente chama de ruído. Mas existem muitos microfones também, e muitos alto-falantes que vão transmitir esse ruído. Isso vai deixar um incômodo no seu áudio, um som meio ruim. Então é importante que a gente reduza ou elimine esses ruídos. E para isso a gente vai fazer o seguinte. Então, com a sua ferramenta de seleção no Audacity, você vai selecionar essa primeira parte aqui, que é a parte que você ficou calado e seu microfone captou o som ambiente. Depois disso você vai lá em Efeitos, você vai em Redução de Ruído, e aqui em Redução de Ruído você vai obter o perfil do ruído. Ok, o que aconteceu aqui foi que o Audacity ele mapeou as frequências do que a gente está chamando de ruído aqui, e agora a gente vai reduzir essas frequências. Primeira coisa, você vai selecionar todo o seu áudio, você pode apertar Ctrl A, ou você pode clicar 2 vezes em cima do seu áudio que ele vai selecionar também. Foi. Depois você volta lá em Efeitos, volta em Redução de Ruídos, e aqui ele vai te dar algumas configurações que a gente pode fazer para reduzir esse ruído. Ele tem uma configuração padrão aqui, eu recomendo que você siga ela. Você pode visualizar como vai ficar seu áudio sem ruído. Então ele vai processar aqui. Provavelmente vocês não notaram, mas prestem atenção aqui, que aqui nessa primeira faixa, aqui nessa primeira parte, existem algumas frequênciazinhas, né? E quando eu apertar em OK, ele vai diminuir essas frequências. Se você achar e você conseguir ouvir que ainda tem algum ruído ali no seu áudio, você pode repetir esse processo mais algumas vezes para que você tenha total certeza de que o ruído vai estar totalmente eliminado. Mas eu não recomendo você fazer muito isso, eu recomendo você só passar uma vez, porque quanto mais você mexe, existe a possibilidade de você editar outras frequências que também compõem seu áudio, diminuindo a qualidade. Então faz uma vez, se você sentir que tá ok, segue em diante. Agora, outra coisa que é bastante interessante da gente fazer aqui também é a gente controlar o grave e o agudo do nosso áudio. É o que a gente chama de equalizar. A minha voz naturalmente ela já é um pouco mais grave, então eu gosto de trabalhar um pouco dos agudos dela. A gente seleciona o nosso áudio, a gente vem aqui em Efeitos, e a gente seleciona essa ferramenta aqui chamada Filter Curve. Você pode também vir aqui no equalizador gráfico ou em graves em agudos, mas eu prefiro essa ferramenta aqui porque ela é mais visual. Ele vai abrir esse gráfico aqui para você. E o que esse gráfico é? Esse gráfico aqui ele mostra as frequências do nosso áudio, desde as frequências mais agudas, 20 Hz, até as frequências mais altas, que são 20.000 Hz, que fazem parte do espectro audível humano. Além disso também, ele mostra pra gente aqui os decibéis que fazem parte do volume do nosso áudio. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode aumentar frequências mais baixas ou diminuir frequências mais baixas, como a gente pode também aumentar frequências mais altas e diminuir frequências mais altas. Mas é muito interessante também aqui que ele dá a opção pra gente trabalhar com os médios. E todo áudio que vocês forem editar, essa curva aqui é muito comum. Então vocês veem aqui que nessa primeira parte aqui do meu gráfico é o que a gente chama de grave, né? Que é as ondas mais baixas. Aqui no meio a gente tem os médios, que eu também posso controlar. E aqui no final eu tenho um som mais agudo. Então o que eu gosto de fazer aqui é aumentar um pouco o meu som na parte aguda, é só um pouco também. Lembrando aquilo que eu falei pra vocês, de sempre respeitar o número de decibéis, né? Então aqui eu tô respeitando
deixando um pouquinho abaixo aqui do 9 decibéis. E na verdade eu não vou fazer muitas edições aqui, porque eu acho que a equalização desse áudio está bem ok. Eu aqui no grave também eu vou aumentar um pouco aqui no começo, e eu vou deixar essa transição mais sutil aqui. Também vou aumentar um pouco aqui no médio e aqui no meio. E é basicamente isso que eu vou fazer. Aí a gente pode visualizar. E vocês podem ver aqui que já deu uma diferença aqui na minha timeline, né? Agora, outra coisa que é bastante importante e que vai acontecer aqui é que meu áudio, aqui nessa parte aqui, ele tá bastante diferenciado, né? Então eu tenho ondas aqui que são altas, depois elas diminuem, depois elas voltam a ficar bem altas aqui, começam baixas. Isso é normal, mas é interessante que a gente faça uma normalização dessas ondas, para que o nosso áudio ele fique mais linear. Então a gente vai usar outro efeito aqui chamado normalizar. Ele vai dar uma configuração normal aqui pra gente, uma configuração padrão que ele tem, que ele vai normalizar o pico da amplitude no nosso áudio para menos 6 decibéis, que é aquele volume que eu falei para vocês que é o mais adequado para o nosso áudio. Eu sempre confio nessas pré-definições do Audacity, então eu posso vir aqui e clicar em OK. Fazendo isso, o meu áudio ele ficou um pouquinho mais baixo, mas dentro daquele limite de menos 6 decibéis. Então se a gente for ouvir... Oi gente, meu nome é Beth e eu gosto muito de pudim. Vocês veem aqui que não passa de menos 6 decibéis. Isso é muito bom para o nosso áudio. Então, fazendo essas coisas que eu ensinei para vocês aqui agora, a gente já consegue melhorar muito a qualidade do nosso áudio. É importante que você sempre tome muito cuidado nesse processo aqui, porque quanto mais você mexe, existe uma grande probabilidade de você deixar o seu áudio com a qualidade ruim. Mas aqui agora a gente vai fazer uma pequena comparação em relação ao áudio original e o áudio com essa edição. Então eu trouxe os dois áudios aqui para nossa timeline. O de cima é o áudio que a gente fez as edições e o de baixo é o áudio original. Visualmente vocês já conseguem perceber que existe uma grande diferença nos dois áudios. Mas vamos tentar ouvir um pouco a diferença. Primeiro vamos ouvir o nosso áudio original. Oi gente, meu nome é Beth e eu gosto muito de pudim. Agora vamos ouvir o nosso áudio com edição. Oi gente, meu nome é Beth e eu gosto muito de pudim. Pra mim, existe uma diferença bem clara. Eu não sei se a captura do meu áudio aqui vai conseguir mostrar pra vocês essa diferença, e também porque quando a gente sobe o vídeo pro YouTube, a gente acaba comprimindo um pouco o nosso áudio. Então é importante que vocês repitam esse processo na casa de vocês, gravem um áudio pelo celular ou pelo computador, façam as edições e compare os dois áudios. Só assim a gente vai ter uma ideia realmente de qual é a diferença que causa esse processo de edição. Mas só pra finalizar esse vídeo, aí eu vou ensinar vocês como a gente pode estar exportando esse vídeo. Pra você levar pro seu editor de vídeo, sincronizar com o seu vídeo, ou simplesmente postar ele onde você quiser. A gente vem aqui em arquivo, a gente vem em exportar. Então é sempre muito importante que a gente exporte em WAV. Lembrando lá daquela aula dos conceitos, de que o WAV é o formato do arquivo que a gente não tem compressão. Se eu salvasse em MP3, meu arquivo ele ficaria bem mais comprimido. Mas eu vou salvar em WAV, que eu sei que é o que tem a melhor qualidade. E a gente pode salvar. A gente pode salvar o nosso áudio. Aqui na hora de você exportar, também vai ter várias opções para a gente poder controlar, né? Então você pode colocar o nome do artista, você pode colocar o número da faixa, o nome da faixa, o nome do álbum, pensando que você está criando um áudio ou uma música aqui no Audacity, né? Eu não vou mexer muito nisso, porque meu áudio é só para exemplificar mesmo, mas vocês podem colocar isso aqui também. Depois vocês cliquem em OK. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que existem muitos efeitos e filtros que você pode adicionar no seu áudio visando deixar ele com melhor qualidade. Mas meu objetivo com esse workshop é apresentar para vocês alguns conceitos básicos e algumas funcionalidades básicas que a gente pode utilizar para a gente poder editar o nosso áudio e também o nosso vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar mais e aprender sobre as outras ferramentas, recomendo que vocês ou baixem um manual que é disponibilizado pelo pessoal do Audacity, ou vocês procurem no YouTube ou na internet, pois esse é um programa bastante popular e tem bastante vídeo explicando sobre como a gente pode utilizar ele. Mas no mais é isso. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Caso você sinta que esse vídeo possa ser útil, você compartilhe ele também, por favor. E também não se esqueça de acessar as redes sociais do Pet. A gente posta bastante coisa relacionada à psicologia, entre outras, e pode ser bastante interessante pra vocês. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu e falou!